O módulo 9, que trata sobre a Guerra Fria e o mundo pós-Guerra Fria, foi dividido em 5 capítulos, sendo que nessa parte 1 que vocês estão assistindo, abordaremos o momento que vai anteceder a Guerra Fria, ou seja, o momento de origem da União Soviética, abordando também a Segunda Guerra Mundial e sobre como estava o cenário pós-Guerra Mundial. Em outras aulas abordaremos mais características, como na 2, que será tratado sobre as características da corrida espacial, corrida nuclear. Na parte 3, sobre os principais conflitos, como a Guerra da Coreia. Na parte 4, vamos abordar o fim da Guerra Fria, enquanto na parte 5 trataremos alguns assuntos específicos do pós-Guerra Fria, uma vez que já abordamos sobre a nova ordem mundial, mas faremos um foco com a relação da ONU e como ela funciona. Para deixar mais claro o conteúdo para vocês, eu farei uma breve contextualização do tema da Guerra Fria, para vocês entenderem a relevância desse assunto para os vestibulares e também para a conjuntura atual. Nós temos algumas notícias publicadas há muito tempo atrás que trazem elementos relacionados à Guerra Fria, como por exemplo, nessa matéria de 2011, em que fala de uma espionagem russa em pleno solo americano. Isso no século XXI, não no momento da Guerra Fria. Repare então que ainda existem táticas de espionagens e pessoas que eram relacionadas até a Guerra Fria. Outro caso importante é que em 2013 foi divulgado sobre o caso do Edward Snowden, que era da CIA americana, em que ele vai revelar como ocorre a espionagem dos Estados Unidos no mundo. E isso vai ser bem polêmico na época, vão até relacionar. O Edward Snowden cita o Brasil, cita a Dilma, que estava sendo escutada pelos Estados Unidos, e isso polemizou muito. E foi um choque grande relacionado como ocorrem essas espionagens, que são por meio dos computadores, das redes sociais e assim por diante. Em 2018, a polícia acha veneno em uma pizzaria onde comeu um espião russo, ou seja, um espião russo que é relacionado à Guerra Fria, ele foi morto de uma forma bem estilo Guerra Fria. Em 2018, também teve um outro assunto relacionado a esse mesmo momento, que foi que os Estados Unidos ameaçou a expulsão de diplomatas russos após esse ataque do espião no Reino Unido. E depois a Rússia fez o mesmo com os diplomatas americanos em seu país. Isso levou então a até uma chamada de uma nova Guerra Fria que estava ocorrendo, embora o termo ele é muito impreciso ainda. Em 2018 também ocorreu, lá para abril, a reunião que marcou o encontro entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte. O assunto das Coreias está relacionado à Guerra Fria, relacionado a uma guerra que ocorreu nos anos 60, relacionada a esse momento de bipolarização do mundo, em que a Coreia do Sul, que era apoiada pelos Estados Unidos, e a Coreia do Norte, que era apoiada pela China e os países soviéticos. E isso acabou então polarizando a região e até hoje os países são divididos. E lembrando também que o Kim Jong-un ele propôs criar um míssil balístico com uma ogiva nuclear. Então esse assunto também ficou muito em evidência nesses anos por conta dessas corridas nucleares que ocorreu agora. E aí nós tivemos em 2020 uma outra matéria relacionada a um acordo nuclear de um outro país também que havia relações muito fortes com a União Soviética, que é o caso do Irã, e há essa briga até hoje com os Estados Unidos. E essa origem dessa guerra tem a ver com a Guerra Fria também. Então vejam só como vários exemplos enaltecem o assunto de Guerra Fria, destacando então a relevância desse assunto. E por fim, nós temos uma notícia datada em abril de 2020, em que as Nações Unidas, a ONU, pede a suspensão do embargo americano a Cuba.
cujo embargo foi criado num contexto de Guerra Fria, após a Revolução Cubana e a crise dos mísseis, que também trataremos na aula. Portanto, reparem como esse conteúdo ele é muito relevante, pois ele aborda diversos assuntos que ainda estão em evidência na atualidade. E é por isso que o assunto de Guerra Fria também é muito cobrado nos vestibulares. Antes de entrarmos no conteúdo relacionado à Guerra Fria, é importante explicar as diferenças entre a ideologia capitalista e a ideologia socialista. No capitalismo, é colocado que a desigualdade social é um fator comum. Na ótica do capitalismo, é preciso que haja, então, essa diferença social, que é a base das ideias capitalistas. Para um enriquecer, o outro ele tem que empobrecer. O que vai alterar de um tipo de capitalismo para outro é em relação ao quanto essa desigualdade social pode ser um fator preocupante ou não. Em alguns casos, é entendido que uma desigualdade social muito grande é um fator prejudicial, ou seja, em sociedades com abismo entre ricos e pobres, é um fator preocupante. Mas a desigualdade, de forma geral, é uma coisa inerente ao capitalismo. As liberdades individuais, como a propriedade privada, por exemplo, também são relacionados. E lembrar que o capitalismo, propriamente dito, ele vai nascer com as ideias liberais de Adam Smith, por exemplo, John Locke, com os direitos naturais e assim por diante. E a propriedade privada é um desses direitos que é defendido pelo capitalismo. E também temos a meritocracia, ou seja, um regime em que nós temos o mérito como forma de seleção. Assim como o vestibular que vocês prestam e vocês têm a ordem de entrada no vestibular, é através do mérito, que vocês fazem através de uma prova, de um exame, que vocês vão dar o melhor de vocês e ser selecionado. Os tipos de capitalismo que nós temos é mercantilismo, liberalismo, keynesianismo e o neoliberalismo, conforme nós já vimos nas aulas. E o país líder dos capitalistas é os Estados Unidos, que vai defender plenamente na Guerra Fria essa ideologia. Já na área socialista, nós temos então o contraste, a diferença com o capitalismo. Eles defendem uma estatização dos meios de produção, ou seja, levar o processo de não ter uma propriedade privada, mas tudo ser propriedade do Estado, estatização. A ideia é que eles têm uma diminuição das desigualdades sociais, ou seja, eles têm uma visão de uma igualdade social. O que eu coloquei como tendência é porque nos países socialistas existe ainda a desigualdade. Aí tem que tomar cuidado com outro termo, que isso que é o propósito de igualdade, que é o comunismo, que é visto como uma segunda fase, uma fase posterior ao socialismo. E até hoje só tivemos países socialistas e não países comunistas. Nós temos aqui como forma de governabilidade socialista regimes autoritários, ou seja, que o Estado ele será muito participativo. E isso também vai levar a muitos processos de repressão, muitos processos de censura, mas isso dentro de uma ótica específica de um tipo socialismo soviético. Lembrando que há outros tipos de socialismo também, assim como o capitalismo tem suas fases, também existem fases do comunismo. Aqui nós temos o socialismo de mercado, que é relacionado à China, e o socialismo do século XXI, como é usado o termo, como o próprio Hugo Chávez vai descrever o regime socialista na Venezuela, que é um socialismo então diferente dos demais, com uma ótica, com os preceitos iguais, mas tendo estratégias diferentes. Em outro momento vamos abordar melhor sobre o que seria esse socialismo no século XXI. Lembrando então que nós vamos abordar o socialismo soviético, que está relacionado então à União Soviética, que defenderá o socialismo na Guerra Fria. Portanto, a Guerra Fria será essa disputa entre esses dois países, marcando então uma ordem mundial
pela bipolaridade entre dois polos, Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro. E quando que nasce a União Soviética? Isso é importante só relembrar que ela nasce com a Revolução Russa de 1917, em que ela vai marcar então a política e a economia socialista. Em 22, a Rússia ela é substituída pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que junto com mais 14 repúblicas formará então esse império da União Soviética. Então, quando a gente diz União Soviética, nos referimos à Rússia, mais a 14 países que estão relacionados então às ideias socialistas. Temos aqui no mapa a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1922, mostrando os países então que fazem parte da URSS, aqueles que foram originários então da União Soviética, que são esses 15 países que estão destacados no mapa. E depois eles vão adicionar outros países à medida que ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Mas por que a Guerra Fria será marcada por uma disputa ideológica entre capitalistas e socialistas? Para entender esse ponto, é preciso mostrar como ocorreu o crescimento soviético, que está relacionado então ao momento de Primeira Guerra Mundial, em que, quando estourar a Revolução Russa em 1917, levará posteriormente à saída do país na Primeira Guerra Mundial, no momento em que eles estavam participando da chamada Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, França, e depois vai ser adicionado os Estados Unidos e outros países. A Rússia vai sair então no meio da guerra, ela vai sair antes de acabar a Primeira Guerra Mundial, que também encerrará no mesmo ano. E essa saída já era motivada por vários problemas, que não havia então comida, não havia um regime democrático, era um regime absolutista ainda, a Rússia, nesse momento de guerra. Então muitos acabaram levando a Revolução Russa em 1917. Quando é feita a Revolução Russa, começa a surgir então uma oposição dentro do país, formando então uma guerra civil, que terá então como disputa os vermelhos contra os brancos, sendo que os vermelhos são marcados pelos bolcheviques e socialistas, enquanto os brancos eram defendidos pelos mencheviques, uma outra ala do Partido Comunista, em que eles eram mais conservadores, e havia países capitalistas defendendo os brancos nesse momento. Portanto, a disputa ideológica já é feita desde o momento em que surge a Revolução Russa e também é marcada por essa guerra civil. Depois da vitória dos bolcheviques, a vitória dos vermelhos, a Rússia então começa a ter transformações. Um país que era extremamente atrasado começa então a modernizar, começa então a crescer e começa então a formar um crescimento econômico, que vai causar então um incômodo nos países capitalistas. E lembrando que a ideologia socialista ela nasce como contrária à capitalista. Até que fosse criado o socialismo de mercado na China, era praticamente impossível pensar em um país que tivesse as duas ideologias, capitalistas e socialistas. Era como se fossem coisas totalmente antagônicas. E por conta disso, muitos países capitalistas, com medo de chegar a uma revolução socialista no seu país, começaram então a fazer propagandas ideológicas contrárias ao socialismo. Por exemplo, existe hoje ainda uma ideia de que comunista come criancinhas. Essa é uma das formas que utilizaram para tentar minimizar, tentar diminuir os socialistas e causar um medo. Não existe nada escrito de que realmente houve esses processos. Havia, antes da Rússia, antes da Revolução Russa, uma questão de fome muito grande. Então era comum até ter atos de canibalismo, mas não necessariamente que o socialismo levava as pessoas a comerem criancinhas. Isso é um mito. Em 1924, na União Soviética, morre o principal líder, que vai alterar então toda a política
da União Soviética. Em 24 morre então Lenin, que era o principal líder bolchevique. Esse líder bolchevique que vai comandar então o país. Ele vai ser um líder dos bolcheviques, do Partido Comunista, e vai, desde 17 até 24, a data da sua morte, comandar o país. Quando ele morre, fica uma disputa de quem é que vai entrar no seu lugar. Tendo Trotsky, também era um cara muito importante no Partido Comunista, e também o Stalin, que também era outro membro do Partido Comunista. Na ocasião, quando Lenin morre, Trotsky não está no país. E o Stalin começa então a se aproveitar e acaba sendo colocado então como líder da União Soviética. E ele vai levar um processo muito grande de repressão, censura e tortura, eliminando seus inimigos, os seus opositores, como no caso Trotsky. Ele vai ser assassinado no México, quando ele estava fugindo do Stalin, pois ele era uma figura extremamente importante para os bolcheviques, e o Stalin então resolveu apagá-lo da história, matando ele. E aí começa então o regime do governo stalinista, que vai ser um governo centrado na censura, na tortura, na repressão da população. E ele vai continuar até 1953, que é a data da sua morte. E somente depois de 1953 é que as pessoas vão descobrir sobre muitos problemas que haviam na União Soviética, como esse caso de repressão, censura e tortura. E do lado dos capitalistas, mais precisamente nos Estados Unidos, é importante lembrar que ocorreu a crise de 29, a quebra da bolsa de valores, que foi levada por conta de uma superprodução contra o subconsumo, né? Ou seja, uma grande quantidade de produção e pouco consumo. Lembrar que essa crise de 29 levou à Grande Depressão. Então reparem que o momento pós-Revolução Russa, lá em 1917, crescimento econômico, os Estados Unidos, os países capitalistas, sofrem um processo de Grande Depressão, que é marcado pelas falências de empresas, bancos, desemprego, alcoolismo e suicídio, né, conforme nós já vimos quando abordamos até o assunto sobre o Fordismo e como isso ocorreu nos Estados Unidos. Então, para contextualizar, a Revolução Russa leva um crescimento econômico da União Soviética e os países capitalistas começam então a sofrer muitos problemas relacionados à Grande Depressão. Uma consequência da Grande Depressão nos países capitalistas foi a adesão da política keynesianista. Mas por que isso tem a ver? O que tem relação? Lembrar que essas políticas buscavam ter um estado do bem-estar social, que eles buscavam melhores condições econômicas e sociais. Essa ideologia keynesianista é apontada por muitos como uma forma de frear o socialismo, pois havia um medo nos países capitalistas, com o nível de pobreza, desemprego, falência por conta da Grande Depressão, de que houvesse uma pressão em seus países para ter uma revolução socialista também. Então, uma forma que os governos capitalistas encontraram foi alterar a política capitalista da época, substituindo o liberalismo pelas políticas keynesianistas, que buscavam melhores condições à população. Muitos colocam, então, que é uma consequência desse momento de disputa ideológica, que se não aderir a uma política mais condizente com a precária situação da população, poderia então ter uma pressão para a derrubada do país e uma instalação do governo socialista. E para evitar isso, então, o keynesianismo entra em ação. Depois desse momento do New Deal de 1933, começa então a voltar ao crescimento econômico americano. E lembrando que em 1938 até 1945 começa a Segunda Guerra Mundial. E a Guerra Fria, ela nasce nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E é por isso que é importante, então, entender o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, né? Que foi, então, uma disputa entre países do eixo,
formado pela Alemanha, Itália e Japão, contra os países aliados, que eram Inglaterra, França, e depois, entre esses dois, Estados Unidos e União Soviética, que vai marcar então esse início desse mundo pós-guerra, que é a Guerra Fria. Então é muito importante. E para isso eu trouxe um vídeo com um resumo sobre essa guerra para que vocês entendam melhor como que ocorreu ela. Para entender sobre a Segunda Guerra Mundial, é importante então entender que a expansão nazista é o ponto principal de preocupação. Os nazistas, primeiramente, fazem um pacto de não agressão com a União Soviética para a ocupação da Polônia, em que a União Soviética também invade a Polônia, formando aqui, então, entre o vermelho e o amarelo, o corredor polonês. Nesse momento, então, eles eram aliados. E lembrando que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Um fato que vai mudar a história da Segunda Guerra Mundial é quando a Alemanha ela invade os soviéticos, desrespeitando o pacto de não agressão feito para os dois países. Nesse momento, então, a União Soviética começa a responder da mesma forma que Pearl Harbor sofre ataque japonês e faz com que os Estados Unidos então participe da guerra. Quando os Estados Unidos e a União Soviética partem para a guerra, a história da Segunda Guerra Mundial ela vai sofrer então uma grande mudança. Reparem como os aliados recuperam territórios que estavam ocupados pelos nazistas. Em 1944, começa o dia D, em que começa a recuperação do território europeu pelos países em uma grande aliança de forças entre todos os países contra o Império Nazista. De um lado vem os Estados Unidos, com Inglaterra e França, e do outro lado vem a União Soviética, cercando os nazistas. Os nazistas, sem escolha, acabam então fazendo o seu rendimento. Hitler se mata em 30 de abril e a Alemanha vai se render no dia 8 de maio. Mas a guerra não acabou por aí. Os Estados Unidos, em 6 de agosto de 1945, lança a primeira bomba nuclear em Hiroshima. Por que eles fizeram esse ataque? Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, praticamente a Alemanha já vencida. E porque depois de 3 dias, vem os Estados Unidos ataque em Nagasaki também, uma outra bomba nuclear. Olha os efeitos que causaram essa bomba nuclear. Respondendo à pergunta anterior do porquê os Estados Unidos atacou as bombas nucleares em agosto, mesmo com a rendição alemã, é esse cenário que vai ser a Guerra Fria. Já era uma forma dos Estados Unidos mostrar o seu poderio militar e dessa forma então causar um certo impacto na União Soviética. Um outro assunto importante é entender um pouco dessa expansão da União Soviética, que lembrando que ela tinha um território delimitado por 15 países. A expansão soviética em 1938, no começo da Segunda Guerra Mundial, era limitada até esse ponto vermelho. E quando a União Soviética começa a ocupar o leste europeu, que era ocupado pelos nazistas, conforme nós vimos, os soviéticos começam então a instalar um governo comandado pelo Partido Comunista, ou seja, ele tira os nazistas e instala seu governo dentro desses países. Conforme nós vemos aqui
no mapa de 45, nós temos então a expansão do território da União Soviética. Entre 49 e 89, repare então como eles ampliaram mais ainda seu território de outros que acabaram sendo aderidos. Né? Isso pós aí a Segunda Guerra Mundial. Veja a evolução. Aqui começa 38, 45, e aqui vai ser de 49 a 89, que é a Guerra Fria. Né? E lembrando que em 91, quando acaba a União Soviética, volta a ser chamada de Rússia. E uma coisa muito importante de lembrar é que o Stalin fez uma política do liquidificador. Como assim? Ele misturou as populações, as etnias em cada região que ele fez parte. Então, cada uma dessas regiões ocupadas durante a Guerra Fria, elas tiveram uma maior quantidade de população russa dentro desses países. E até hoje, as guerras civis, os problemas que existem nos países do leste europeu, vêm causados por conta dessa política do liquidificador, que era uma forma de dividir para conquistar. Né? Ou seja, a ideia do Stalin era enfraquecer etnias da região que pudessem oferecer uma resistência ao governo soviético. E uma forma delas, então, era tirar um monte de russo do seu país e espalhar para outros países, como foi essa política do liquidificador, ou seja, tudo misturado. E essa ideia de dividir para conquistar era muito utilizada por vários países, inclusive na neocolonização, que vai surgir antes, ela também tem essa característica também. E aqui só um resumo de algumas conferências, algumas reuniões que marcaram também a Guerra Fria. Antes mesmo de acabar a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos vários acordos feitos, várias conferências. A primeira que marcou uma grande participação dos países que vão liderar a Guerra Fria é de 1943, lá em Teherã, no Irã, em que terá os Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, em que eles vão criar o grupo chamado Aliados, formando então essa parceria entre os países, e também propondo uma ação conjunta dos aliados, que vai ser aquela conhecida do dia D, mas que vai ser bem posterior. E também discutem nesse momento de 43 o que aconteceria no mundo após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, antes mesmo deles participarem da guerra, eles acabaram tendo essa discussão do que ia acontecer com o mundo. Então, repare que eles já estavam dividindo, idealizando uma divisão do que aconteceria no mundo. A segunda conferência foi em Yalta, que foi aí no momento antes do suicídio do Hitler, né? No momento que realmente vai ter uma grande participação, que foi em fevereiro. Yalta é uma cidade que fica na Crimeia, que ela pertence atualmente ao território ucraniano. Em Yalta foi participado então os Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. E eles vão, nesse momento, dividir o mundo entre as influências capitalistas e socialistas. Os países do leste europeu que foram libertados pela União Soviética tornam-se então soviéticos. E é nesse momento que vai ser discutido então. Reparem como esses países é quem vão mandar. Essa que é a velha ordem. São eles que estão determinando o que vai acontecer. Eles nem perguntaram para aqueles países que foram libertados pelos soviéticos se eles queriam ser ou não aderidos à política soviética. Com a ocupação dos aliados da Alemanha, foi selado então o fim da guerra, embora ela duraria na prática até agosto, quando ia ocorrer os ataques à bomba nuclear. Em 7 de julho, em Potsdam, que é uma cidade alemã, no leste da Alemanha, é feita uma outra reunião com os mesmos participantes, em que eles vão então fazer uma análise de qual seria o tratamento da Alemanha derrotada, né, que faria então as reparações da guerra. E foi muito discutido que era importante eles não fazerem o mesmo que fizeram na Primeira Guerra Mundial, que foi praticamente culpar a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Dessa forma, então, essa conferência de Potsdam vai ser muito importante, pois ela vai então evitar, né, que a Alemanha fosse então prejudicada, para evitar uma possibilidade de um novo revanchismo da Alemanha.
Afinal, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e ela tenta se recuperar de forma como império. E agora, derrotar novamente, havia o medo de que a Alemanha pudesse tentar o revanchismo. É feito também as novas fronteiras para a Polônia, ao longo do rio Oder e Neisse. Os acordos de paz com os outros países que participaram também vai ser relevante. Enfim, reparem como a velha ordem mundial está definida nessas conferências que marcaram principalmente até antes do final da Segunda Guerra Mundial. Vou aproveitar agora e mostrar algumas fotos relacionadas a essas conferências, a essas participações, aos momentos da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos a Conferência de Yalta, que ocorreu em fevereiro de 1945, com o líder Churchill, da Inglaterra, o Roosevelt, dos Estados Unidos, e o Stalin, da União Soviética, marcando então a participação dos três países nessa velha ordem mundial. A foto da reunião em Potsdam, que mostra então a reunião sendo feita para discutir o que aconteceria com a Alemanha após o final da Segunda Guerra Mundial. E essa imagem impressionante da destruição da capital polonesa em 1945. Reparem como essa destruição total será um motivo também, um fator importante para a Guerra Fria, que será um processo de reconstrução europeia. E nesse processo de reconstrução começa então a ter aquelas brigas, para a participação, em que os países teriam então que escolher um lado, ou se recebe ajuda capitalista ou recebe ajuda socialista. E se você escolhe o capitalista, você é inimigo do socialista, e vice-versa. E essa imagem que nós estamos vendo é o dia que a Alemanha assinou o Tratado de Rendição da Alemanha, que foi em 8 de maio de 1945. Lembrando então que a Europa estará sob entulhos, 50 milhões de pessoas morreram, e isso começa então a discutirmos sobre o que ia acontecer no mundo. A pessoa que está na foto é esse carinha aqui, que seria então o líder após o Hitler se suicidar. Vamos esquematizar agora o que ocorreu nesse mundo pós-Segunda Guerra. Antes mesmo do fim dela, o mundo começou a ser dividido entre as potências ganhadoras, conforme nós vimos pelas conferências de Teherã, Yalta e Potsdam. O primeiro assunto dessa divisão, que temos aí como análise, como síntese dessa divisão, foi o termo cortina de ferro, que nasce em 1946 por conta do discurso do Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, durante uma ida aos Estados Unidos. Nesse discurso, ele deixa bem claro que existe então uma divisão da Europa em duas partes, sendo essa parte verde o lado capitalista e esse lado laranja o lado socialista. Nesse meio seria o que ele chama de cortina de ferro, que é um termo que ele vai utilizar. Nesse discurso dele, ele diz assim: destino no Mar Báltico até Trieste, no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. E aí ele explica o que seria essa cortina, como seria organizado. Atrás dessa linha, que seriam aqui os lados capitalistas, e são todas as capitais dos antigos estados da Europa, central e oriental. Aí ele já fala que do outro lado, Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia, todas as cidades famosas e as populações em torno delas estão no que devo chamar de esfera soviéticas. E todas estão sujeitas de uma forma ou de outra, não somente à influência soviética, mas também a fortes, em certos casos crescentes, medidas de controle emitidas de Moscou, que é a capital da Rússia. Esse discurso então marca essa divisão da cortina de ferro, que lembrando que cortina de ferro então é uma metáfora que ele vai utilizar. Ela não existe de verdade, não é um muro de concreto, mas era apenas então uma divisão, em que é praticamente impenetrável as ideias capitalistas desse lado, e assim como é impenetrável as ideias socialistas desse lado para esse lado capitalista. E depois da cortina de ferro, outro termo que vai surgir dessa divisão é o Muro de Berlim, que ele vai ser construído apenas em 1961. Mas é importante lembrar que a divisão da Alemanha ela é feita até muito antes, ela já é feita em 1945, nas conferências de Potsdam. Nesse momento
em que ocorre a divisão da Alemanha, reparem como agora a Alemanha seria todo esse território que foi dividido entre as potências ganhadoras. Esse lado vermelho, os soviéticos, o verde da Grã-Bretanha, Inglaterra, esse lado azul da França e esse lado laranjado que seria dos Estados Unidos. Então nós tínhamos uma divisão clássica aqui desses três grupos, países capitalistas e o socialista em menor número apenas desse lado mais ao leste, mais oriental. E dentro desse lado leste nós temos a capital da Alemanha, que é Berlim. E Berlim, por ser capital, estar por dentro do território soviético, ela também foi dividida entre as potências vencedoras. Aqui do lado mais leste de Berlim, temos o lado soviético. Aqui nós temos a França do lado mais ocidental de Berlim, Grã-Bretanha e Estados Unidos. A construção do muro está aqui nessa fronteira entre o lado soviético e o lado capitalista. E esse muro, então, ele vai ser construído depois por conta, né, de uma necessidade de controle das fronteiras. Muita gente passava do lado capitalista para o lado soviético e do lado soviético para o lado capitalista. E esse muro, então, ele vai ser o símbolo da Guerra Fria. Ele também vai ser chamado de Muro da Vergonha, porque muita gente vai achar isso uma medida muito rígida e desnecessária. Afinal, está dividindo a capital. E muita gente tinha contato entre os dois lados, né? Tinha família dos dois lados. E por conta do muro, então não era possível essa passagem, era controlado. As pessoas evitavam, então, que houvesse essa necessidade. As pessoas até poderiam passar, mas tinha que ser, então, tudo controlado, né? E, evidente, isso dificultava, então, a vida e o acesso às informações da época. Portanto, o mundo ele foi dividido em duas partes, entre países capitalistas e os países socialistas. Aqui nesse mapa nós temos a divisão da Alemanha, do lado da Alemanha Ocidental, e aqui a Alemanha Oriental do lado mais leste. Em 49 é formalizada a divisão da Alemanha com a criação então de duas repúblicas. A República Federativa Alemã, que era a Alemanha Ocidental, a Alemanha então capitalista, e a República Democrática Alemã, ou chamada Alemanha Oriental, que era representada pelos socialistas. Em 1974, durante a Copa do Mundo que vai ocorrer na Alemanha Ocidental, terá o jogo histórico entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Conforme nós vemos na imagem, a Alemanha Ocidental, uniforme tradicional branco, e aqui o uniforme da Alemanha Soviética, que vai marcar a vitória dos orientais por 1-0 contra as donas da casa. Esse jogo foi muito histórico por marcar essa rivalidade na Guerra Fria e simbolizar. A Guerra Fria vai ter como característica central a disputa pela hegemonia, ou seja, para ver quem que ia dominar a Guerra Fria. Eram os capitalistas ou eram os socialistas? Essas foram as disputas que ocorreram, que se deu através do sentido político, econômico, espacial, nuclear, armamentista e assim por diante. Para você entender melhor sobre essa disputa, reparem só o que ocorreu. Em 47, no plano econômico, ocorre o Plano Marshall, que é um plano de ajuda financeira americana para os países europeus, que vai ajudar os países então que querem ser aderidos aos capitalistas. Do lado da União Soviética, temos aqui o Comintern, que foi a união dos principais partidos comunistas europeus, fortalecendo então o sentido político do lado soviético. Em 49, ocorre a criação da OTAN, que seria a Aliança Militar Capitalista, e aqui nós temos o Comecon, que foi a integração econômica dos países socialistas. Em 51, ocorreu o Plano Colombo, que foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos a países do Sudeste Asiático. Em 55, ocorreu o Pacto de Varsóvia, que foi uma aliança militar soviética. Então reparem que os países capitalistas e socialistas fizeram então, alianças, ajudas, para tentar ganhar essa adesão, né, de aliados à sua ideologia.
E se um acabasse aceitando a ajuda dos Estados Unidos, então ele tornava-se capitalista e inimigo soviético. Se alguém recebia ajuda dos soviéticos, ele acabava tornando-se socialista e, portanto, inimigo dos Estados Unidos. Aqui nós temos a imagem, novamente, da cortina de ferro, e só para mostrar, então, esquematizado como ficou a situação, né? Os capitalistas do lado verde, o lado ocidental, e os socialistas do lado leste, o lado oriental. Os capitalistas fizeram um plano Marshall em 47, que foi uma ajuda de 1,4 bilhões de dólares aos países europeus. O lado capitalista também criou a OTAN em 49, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que tinha o objetivo então de fazer uma aliança militar capitalista contra os socialistas, no sentido de que se houvesse um ataque de um país socialista a um país capitalista qualquer, isso levaria então a uma guerra dos capitalistas contra os socialistas. Portanto, era a ideia de que se mexeu com um, mexeu com todos, praticamente traduzindo. E os socialistas tiveram, além do Comintern, do Comecon, tiveram também o Pacto de Varsóvia em 55, que foi muito importante para essa aliança militar do bloco socialista. E qual que é a origem do termo Guerra Fria? A expressão ela vai surgir em 47 por conta desse americano, Bernard Baruch, que era o assessor do presidente americano. Mas por que Guerra Fria? Guerra é no sentido mais político, pois havia então essa disputa ideológica que ocorria entre ambos os lados, que buscavam então ter a hegemonia, o domínio sobre o mundo na época. E quem tivesse melhores condições, corridas espaciais ou corridas armamentistas, mostrava então o poderio do país e da sua ideologia. Então, quando os Estados Unidos, por exemplo, consegue chegar à Lua, eles se colocam então como um país que tem uma potencialidade. E isso era um símbolo, uma simbologia feita então para que ganhasse então mais prestígio. Ela se chamou fria pois não houve um conflito direto entre as superpotências. Mas houve guerra sim durante a Guerra Fria, só que essas guerras elas eram indiretas. Geralmente, quando um país participava da guerra, como na Guerra do Vietnã, por exemplo, em que os Estados Unidos vai participar da guerra, o país soviético não participava, pois se os dois países participassem, poderiam usar a sua força máxima, que era justamente a nuclear. Nisso também faz então uma outra frase muito importante. Um filósofo francês, Raymond Aron, ele vai dizer em 45: guerra improvável, paz impossível, para descrever a Guerra Fria. Por que guerra improvável? O medo de uma guerra nuclear fazia então que os dois países não tivessem a pretensão de continuar a guerra. Eles não queriam começar essa guerra, pois sabem que essa guerra seria então de grande efeito desastroso. E lembrando que o final da Segunda Guerra Mundial já teve muitos danos. Então eles tinham medo de que se houvesse a guerra, isso seria então um caminho sem volta e teria então grandes proporções. Vamos ver um trecho de como que é complicado essa guerra nuclear, quais são os efeitos, a expansão da guerra nuclear. Esse aqui é um vídeo mostrando algumas cenas sobre testes nucleares. Por mais que uma pessoa não seja atingida diretamente pela bomba nuclear, mas o efeito de radiação ela também é muito complicada. E lembrando que o ataque americano no Japão, tanto em Hiroshima quanto Nagasaki, ela mostrou a potencialidade de uma guerra nuclear. Então isso causou muito medo, né? Isso aqui é o chamado cogumelo, a fumaça, da explosão de uma bomba nuclear. E os Estados Unidos e a União Soviética fizeram vários testes nucleares, aperfeiçoando suas bombas e mostrando então qual é o perigo da humanidade com essas armas nucleares.
Portanto, o sentido de guerra improvável é porque sabiam o efeito que causaria então essa guerra. E ela era chamada de paz impossível, pois havia essa disputa intensa pela hegemonia, essa disputa que é a marca e a essência da Guerra Fria. Portanto, era fundamental que os países tivessem essa disputa para que um deles dominasse. E isso, então, foi a essência da Guerra Fria. Né? Guerra improvável, pois uma guerra nuclear é extremamente preocupante, seus efeitos irreversíveis, e paz impossível, pois sempre tinha essa disputa entre os dois lados, tanto no sentido político como econômico e social também. Nós temos aqui esse mapa mental da Guerra Fria, com as informações mais importantes, mas lembrando que ainda a gente não viu essas características da Guerra Fria, como se deu a corrida espacial, nuclear, armamentista. Nós ainda teremos uma outra aula só para abordar esses assuntos, né? E lembrando então que é um assunto extremamente relevante. No Enem 2009 caiu uma questão sobre Guerra Fria muito interessante. Ele coloca assim: do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas, ou seja, contrárias, que elas são de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá, que são os demais países do hemisfério norte. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalistas e socialistas. O comando da pergunta é esse daqui. Essa divisão europeia é conhecida como... Reparem só nas alternativas. Na A, ele coloca a cortina do ferro. Na B, Muro de Berlim. As demais alternativas estão erradas, tá? Ele comenta que a União Europeia, Convenção de Ramsar, Conferência de Estocolmo, não tem nada a ver com o tema. Mas como a gente ia saber qual que era a resposta? Olha só, no comecinho, qual é a divisão que ele está falando? A divisão da Europa. Com isso a gente já pode meio que responder. Reparar então que entre cortina de ferro e muro de Berlim, a resposta está relacionada à cortina de ferro, pois está falando da divisão da Europa. Se fosse uma divisão da Alemanha ou da capital alemã, nós ainda poderíamos referenciar o Muro de Berlim. Mas como está sendo explicitamente uma divisão europeia, nós só podemos atribuir então a essa ideia da cortina de ferro. Atualmente há muita gente fazendo comparações absurdas entre o nazismo e o socialismo feito pelo Partido Comunista. Essa confusão se dá por conta do nome do partido nazista, que é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por conta desse termo socialista no partido, muita gente associa de forma errônea o nazismo com o socialismo. São duas coisas bem diferentes e é fundamental deixar bem claro.
que o nome social aqui é do termo mais simples, que era relacionado então à classe trabalhadora alemã, que isso sim o nazismo tinha, né, como um preceito, defesa dos trabalhadores alemães. Só que o nazismo ele tem uma diferença, né? Ele tinha esse preceito de superioridade ariana e extermínio dos impuros. Isso aqui não era um fato encontrado nas ideias socialistas, né, que tinha justamente várias formas bem diferentes. Primeiro, é que eles eram anticapitalistas. Né? Eles tinham a ideia de fim da propriedade privada. Ele tinha crítica à burguesia, buscava a diminuição da desigualdade social, mas também tinha como ponto comum o totalitarismo, que também era presente no nazismo. Certo? Só que reparem aqui que o nazismo ele defendia propriedade privada, certo? Aqui em laranja estão os fatos mais comuns entre eles, que é o Estado controlando a economia em ambos, e o totalitarismo. Só que reparem aqui que eles também defendem o quê? O anticomunismo, mas também defende o anticapitalismo. Eles eram chamados de terceira via, conforme eles realmente chamavam entre eles. Então reparem como eles têm ideias bem diferentes relacionadas, né? Então isso aqui é um fato muito importante entender, que eram ideologias bem diferentes. E isso aqui então não é verdade associar nazismo com socialismo. Ambos são totalitários, ambos defendiam o controle do Estado na economia, mas tinham então políticas diferentes. E por fim, encerramos a parte 1 dessa aula que trata sobre os antecedentes da Guerra Fria. Na parte 2, trataremos sobre as características da Guerra Fria, explicando então o que foi a corrida espacial, nuclear e armamentista que ocorreu. Na parte 3, trabalharemos os principais conflitos, parte 4, fim da Guerra Fria, e na parte 5, como ficou o mundo pós-Guerra Fria.